Olá pessoal, sou a professora Stephanie Michaeli e vamos para a nossa 15ª aula de Sistemas Lógicos Programáveis. A aula de hoje também será de revisão, mas com questões de concurso do que vimos até agora, né? Tanto da parte da teoria de CLP, quanto a programação ladder, Graph7, enfim, todo o conteúdo teórico que vimos até agora. Essa primeira questão é uma questão para técnico de eletroeletrônica da UFMG de 2019. Fala o seguinte: a figura a seguir mostra o controle de um motor MU utilizando o diagrama ladder, né? E ele quer saber a função lógica correspondente a esse diagrama. Então, a gente observa aqui que tem um bloco S1 e S2 barrado, né, na mesma linha, ou, né, tem dois caminhos, ou S3, né, e o S4. Então, o M1 só vai ligar se ocorrer uma dessas situações, ou o S1 estiver ligado e o S2 não tiver, e o S4 estiver, ou o S3 e o S4 estiver. Logo, qual a alternativa que diz isso? A alternativa B, né? Que é S1 e S2 barrado, ou S3 e S4 para poder acionar o M1. A próxima questão é da prova da UFGD, né? Para técnico em eletromecânica. E fala o seguinte, do ano de 2019. Fala o seguinte: quanto à linguagem ladder, ou linguagem de diagramas de contatos, utilizada em controladores lógicos programáveis, CLP, assinala a alternativa correta, né? Então, ele quer a alternativa correta. O contato NA, que é normal aberto, é um contato de negação ou inversor. Isso a gente sabe que não é verdade. A alternativa B diz o seguinte: a linguagem ladder é também conhecida como diagrama de blocos lógicos. Não é, né? Ela é conhecida também como linguagem de diagramas de contatos, né? Como diz logo no começo da questão. Letra C fala o seguinte: relés internos são elementos utilizados para armazenamento permanente de dados bits. Né? Então, a gente sabe que não é verdade. Que os relés internos não é só utilizado para armazenamento permanente. Né? Então, a gente sabe que não é. Letra B, D, fala o seguinte: o contato que usamos na programação NA normalmente aberto ou NF normalmente fechado sempre representa o estado da entrada física do CLP. Então, isso não é verdade. A gente viu, por exemplo, que a entrada física pode ser um botão que ele é normal fechado, mas na nossa programação a gente usa um contato normal aberto, né? Então, isso não quer dizer. E a letra E, né, diz o seguinte: enquanto uma bobina com estado de saída estiver acionada, um par de terminais no módulo de saída será mantido em condições de condução elétrica. Então, esse sim é a alternativa correta, né, sobre CLP, que quando a gente aciona o endereço da saída, ele vai manter o módulo de saída em condição de condução elétrica, ou seja, acionado. Né? Então, essa sim é a alternativa correta sobre CLP. Essa questão é do ano de 2014 para o técnico em eletrônica e fala o seguinte: a linguagem ladder foi concebida como uma ferramenta gráfica para a programação de controles lógicos programáveis, CLP. De acordo com o diagrama em linguagem ladder apresentado ao lado, considere as seguintes afirmativas. Na alternativa 1, a lâmpada será ligada
quando as chaves A e B estiverem desligadas. Então, a gente observa aqui que a chave A é normal aberto e a chave B é normal fechado. Se as duas estiverem desligadas, né, vai estar nessa condição aqui, que A ela vai ser aberta e o B vai ser fechado, então não vai conduzir corrente para a lâmpada. Então, essa alternativa 1 é falsa. Já a segunda fala o seguinte: a lâmpada será ligada quando as chaves A e B estiverem ligadas. Ou seja, se a A estiver ligada, ela vai sair de normal aberto para normal fechado, mas já a B, que também deve estar ligada nessa alternativa 2, vai sair de normal fechado para normal aberto, não fazendo com que a corrente passe, né, e acenda a lâmpada. Então, tanto a alternativa 1 como a 2 estão erradas. Já a 3 diz o seguinte: a lâmpada será ligada quando a chave A estiver ligada e a B desligada. Então, se a chave A estiver ligada, ela vai sair de normal aberto para normal fechado, e a B desligada vai permanecer normal fechado. Então, nessa condição, realmente a lâmpada vai ser ligada, né, nessa condição. Então, a alternativa 3 é verdadeira. Já a 4 diz o seguinte: a lâmpada será desligada quando a chave A estiver desligada e a chave B estiver ligada. Então, ele diz: se a chave A estiver desligada, ela vai continuar normal aberta. E se a chave B estiver ligada, ela vai sair de normal fechado para normal aberto. Então, vai continuar não passando corrente, né? E a lâmpada vai estar desligada. Logo, a alternativa 4 também está verdadeira. Logo, as afirmações que são verdadeiras são somente as afirmativas 3 e 4, que são verdadeiras. Que logo é a alternativa D, a resposta correta dessa questão. Próxima questão é uma questão do ano de 2014, da Petrobras, para técnico de manutenção júnior em eletrônica. E fala o seguinte: um controlador lógico programável, CLP, funciona como um computador dedicado à operação em ambientes de processos industriais. Uma das alternativas do CLP é que: letra A, a manutenção é muito complexa, pois o CLP não apresenta um módulo de autodiagnose, dificultando a operação. Isso é falso, né? Como a gente sabe, a manutenção do CLP não é muito complexa. Letra B fala o seguinte: a montagem fica muito prejudicada devido aos conectores extraíveis, exigindo reservar grande período de tempo para sua execução. Isso é falso, né? A montagem fica fácil quando tem esses conectores extraíveis, né? Que facilita na montagem. Então, também é falso. Letra C, a composição é basicamente de unidade central de processamento, memória, entradas e saídas que podem ser analógicas ou digitais. Então, isso a gente viu que é verdade, né? Mas vamos ver as outras porque estão erradas. Na letra D, fala: o trabalho em conjunto com o SDCD, que é o Sistema Digital de Controle Distribuído, que a gente viu, né, que é utilizado, que foi assunto até da última aula, antes das revisões, que é um sistema que é utilizado em empresas de grande porte, como indústrias petroquímicas, indústrias químicas, que tem uma rede muito complexa e por questões técnicas não é muito utilizado. Então, a gente viu que não é por questões técnicas que ele não é muito utilizado, é porque o gasto desse sistema é bem mais caro do que CLP, né? Então, a gente viu por isso que não é tão utilizado. Então, letra E fala: a sensibilidade a ruídos eletromagnéticos é extremamente alta. Então, a gente sabe que o CLP não tem sensibilidade a ruído, mas não é tão alta, né? Por isso que ele é utilizado em aplicações industriais.
Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Nessa questão, é uma questão do ano de 2011, também da Petrobras, para técnico de manutenção júnior em eletrônica. E fala o seguinte, tem o diagrama, né? E ele diz assim, a figura acima mostra o diagrama de contatos para acionamento de um motor M implementado em um CLP e descrito em linguagem ladder. Sobre esse sistema, pode-se observar que o motor M estará funcionando quando? Letra A. Se A é 0 e B é 0, vai continuar do jeito que está. E se 1 é 1. Então, ele ia vir por baixo, né? Pelo caminho de baixo. De C. Mas se o D for 1, ele é normal fechado, ele ficaria aberto. Logo, não ia deixar a corrente passar para acionar o motor. Então, o A está errado. O B diz o seguinte. A0, B1, ou seja, os dois iam ser abertos. C1, né? E D1. Então, os dois 1, o D1 ia sair normal fechado para normal aberto, já iria abrir, né? O contato não deixando a corrente passar, então está errado. Já a alternativa C fala o seguinte. Se A for 1, né? Ele vai sair normal aberto para normal fechado. O B, 0, então ele permanece normal fechado. O C, 0. Aí, continua aberto, mas em cima o caminho fica fechado, né? E o D, 0, ou seja, ele continua normal fechado. Então, esse sim é uma alternativa, uma combinação possível para que a corrente passe e ligue o motor. A próxima questão é do ano de 2011, para a Petroquímica de Suape, para a vaga de eletricista pleno. Fala o seguinte, né? Mostra a figura 1, que é o diagrama, e mostra uma figura 2, que é do comportamento dos botões, né? Tanto do botão B1 quanto do botão B2. Aí ele fala o seguinte, a figura 1 apresenta o diagrama ladder de um CLP que possui um temporizador com atraso no desligamento, ajustado para um tempo de 10 segundos, e com a saída C1 inicialmente desabilitada. A figura 2 apresenta os diagramas de tempo dos comandos de B1 e B2. Nessas condições, após a habilitação da saída C1, esta só será desabilitada no instante de tempo T, cujo valor em segundos é. Então, como vocês observam aqui, ó, o B1 ele é ligado no instante de 2 segundos e no instante de 3 segundos, o botão B2 ele é ligado, né? Ou seja, ele vai aqui do normal fechado para o normal aberto. Então, ele recebe o pulso. Então, como ele aqui é o temporizador com atraso no desligamento, ele começa a contar aqui no instante de 3 segundos, ele vai ficar ajustado, né, no tempo de 10 segundos, ou seja, 3 segundos que ele começar a contar, mas após os 10 segundos, no total, ele vai ser habilitado após o tempo de 13 segundos. Então, esse é o gabarito dessa questão. A próxima questão é do ano de 2011, da Petrobras, para técnico de manutenção júnior, né, de eletrônica. Aí diz o seguinte, a moderna automação industrial utiliza amplamente controladores lógicos programáveis, CLP, em suas linhas de produções. Sobre as características básicas do CLP, afirma-se que, letra A, fazem apenas a transmissão dos dados já previamente processados, não processando instruções. Então, isso aí a gente vê que é falso, né? Letra B. São projetados para operar em ambientes controlados, livres de qualquer interferência. Isso não é verdade, né? Também. Então, letra B. Letra C. São programados utilizando as linguagens Fortran, C ou C++. Então, isso aí a gente também sabe que não é verdade, né? Que é usada a linguagem ladder, Graph7,
instrução list, instrução de texto, né? Então, esses tipos de coisas. Letra D fala o seguinte: executam rotinas cíclicas de operação durante o funcionamento. Então, isso é verdade, né? Logo, a resposta é a letra D. Porque o CLP tem as rotinas cíclicas que a gente faz a programação e ele fica rodando ciclicamente aquela programação e executando, né? E letra E possui como principal princípio fundamental o fornecimento de sinais elétricos aos sensores que monitoram as saídas de outras máquinas. Eles fazem isso, mas não é o princípio fundamental, né? O CLP, ele tanto recebe os sinais quanto envia sinais, então faz a execução do programa, então isso não é o fundamental dele, não. Então, logo é a letra D, a resposta dessa questão. Essa questão é do ano de 2011, para técnico de manutenção júnior, né, na área de instrumentação. E diz o seguinte: a linguagem de programação mais utilizada para desenvolvimento de sistemas de automação em controladores lógicos programáveis, CLP, é chamada ladder. Essa linguagem se baseia em que componente? Relé, transistor, resistor, capacitor, potenciômetro. Então, a gente sabe que essa linguagem do ladder se baseia no componente dos relés, né? Que liga a bobina do relé da saída. Então, ela se baseia nesse componente. Logo, a alternativa é a letra A. Essa questão é do ano de 2011, da Petrobras, de técnico de manutenção júnior na área de eletrônica. E diz o seguinte: na automação industrial, para a programação de controladores lógicos programáveis, CLP, representando graficamente o processamento de sinais elétricos e do comando enviado a outros equipamentos industriais. Uma possibilidade bastante empregada é o uso da linguagem de contato, né, que é o ladder. Então, aqui mostra a imagem que tem a entrada, um temporizador, tem o contato do temporizador ligando a memória não, ao motor, e tem o contato de selo do motor. Então, ele diz o seguinte: a figura acima apresenta uma pequena parte de um programa para CLP mais complexo. Nas condições ideais de funcionamento, o contato, normalmente aberto, e é energizado por uma botoeira, então ele é de entrada, por cerca de 0,5 segundos. T3 é um temporizador associado a 3 segundos. E o M0 é o motor. Considerando o diagrama e as informações acima, afirma-se que o M0. Então, quando esse botão liga, né, por 0,5 segundos, o T3 começa a contar, né? Então, ele é o T1, ele conta o tempo para poder mudar o contato. Então, ele conta 3 segundos e depois muda o contato, né? Fechando o contato de T3, ligando o motor, e como o motor tem um contato de selo, ele vai permanecer ligado. Então, vamos ver qual a alternativa que diz isso, né? Que a gente analisou o diagrama. Então, a alternativa que diz isso é a letra C, que diz o seguinte: liga 3 segundos após a energização do I, né, que é a entrada, e depois não é mais desligado, né, porque ele tem o contato de selo. Logo, a letra C, que é a alternativa correta para essa questão. Essa questão é de 2011, da Petroquímica de Suape para eletricista sênior. E diz o seguinte: deseja-se automatizar o funcionamento de uma bomba de água através de um controlador lógico programável de acordo com as regras a seguir. A bomba acionada pela chave contactora C1 só poderá iniciar o funcionamento através da botoeira B1.
seja, o B1 vai ser responsável por ligar C1. A bomba poderá ser desligada a qualquer momento acionando a botoeira B2. Então, vamos ver aqui, acompanhando, né? Por exemplo, esse primeiro aqui. O primeiro, ele diz aqui, a bomba acionada pela chave C1 só poderá iniciar o funcionamento através da botoeira B1, ou seja, B1 acionou e conseguiu aqui ligar o C1, né? Nesse diagrama aqui, dependendo das outras condições, mas ela tá indo para ligar o C1. Já a bomba poderá ser desligada a qualquer momento pressionando o B2. Então, tem o B2 aqui normal fechado, né? Próximo a C1, que se ele for pressionado, ele vai para normal aberto e vai desligar o C1. Então, até aqui, essa é a letra A, tá atendendo. A próxima diz assim: o sensor de reservatório superior, SRC, acenderá a lâmpada indicativa de reservatório superior vazio, LRSV, que só apagará o reservatório quando estiver cheio. Então, tem aqui o contato do sensor do reservatório superior, que ele vai acionar o nível vazio, né? E quando esse sensor superior for acionado, ele vai desligar, ou seja, ele é normal fechado, né? O contato físico dele é normal fechado, pelo que a gente lê aqui, então, por isso que ele usou o normal aberto desse contato para ligar o nível vazio, certo? E usou aqui o normal aberto para ligar o C1, porque quando ele tá vazio, né, ele vai estar, o contato físico dele já tá fechado, ou seja, já tá fechando essa chave aqui. E quando ele chegar no nível superior, ele vai abrir e aqui vai voltar a ser aberto também, né? Ele vai desligar. Certo? Aí aqui, até aqui tudo bem. O sensor do reservatório inferior SRI acenderá a lâmpada indicativa quando o reservatório inferior estiver vazio. Então, aqui, ó, nessa segunda linha, a gente vê que o SRI está ligando a lâmpada do reservatório inferior vazio. E ele diz: o sensor do reservatório inferior desligará a bomba caso o reservatório inferior esteja vazio. Caso nessa regra o diagrama representa, então, se o SRI estiver vazio, o reservatório inferior estiver vazio, ele vai desligar a bomba, ou seja, colocou o normal dele aqui fechado, que se ele tiver vazio, né, ele vai desligar a bomba, certo? Então, a alternativa que descreve todo esse processo é a alternativa A. Então, esse é o gabarito dessa questão, certo, pessoal? A próxima também é de 2011, da Petroquímica de Suape para eletricista 100. E diz aqui, mostra o diagrama em grafo 7, né? E fala assim: o diagrama grafo 7 representa a figura ao lado, é parte da sequência de comando de um sistema automatizado. Considerando o diagrama com base nas técnicas de sua construção, analise as afirmações a seguir. Aí ele diz: a etapa A7 é efetivada se forem também efetivadas as etapas A2 e A3, e A4, e A5 e A6. Por quê? A estrutura de uma barra horizontal dupla no sistema, no diagrama, indica início ou fim das ações que devem ocorrer paralelamente. Analisando as afirmações acima, conclui-se que, então, paralelamente está dizendo ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente tem aqui as duas barras duplas, está dizendo que tem que ocorrer tudo isso ao mesmo tempo para poder acionar o A7,
Então, logo, é a alternativa A, que as duas afirmações são verdadeiras e a segunda está justificando a primeira, né? Que explicando por quê. Porque quando tem duas barras duplas, ou no grafisete, significa que tem que fazer paralelamente as ações, né? Então, ele só vai ser ativado quando foram ativadas essas etapas aqui que estão em paralelo também, certo? Logo, o gabarito é a letra A. Grafisete da Petroquímica e SUAP para a vaga de eletricista pleno de 2011. E fala também, né, que a figura abaixo mostra um diagrama em grafisete que representa uma parte da sequência de comando de um sistema automatizado. Ele fala o seguinte: com base nas regras e na técnica de construção do grafisete, tem-se que a etapa A5 é ativada somente se forem também ativadas as etapas. Então, esse aí é o ou, né? Ou pode ser o A2 e o A3, ou o A1, A2 e A3, né? Que tem que primeiro começar do início, para depois o A2 e o A3, ou o A1 e o A4. Logo, a alternativa correta é a letra B. Certo, pessoal? Relembrando um pouquinho aí de grafisete para vocês. Essa questão foi do ano de 2019 para a função de técnico em eletrônica. Ele pede para dizer se é verdadeiro ou falso, né? Então, a primeira questão fala o seguinte: o diagrama utiliza um bloco de funções de um contador crescente. Então, a gente vê aqui o count-up, que é um contador crescente, cuja função é a contagem de eventos, transições falsas ou verdadeiras na linha de controle. Então, isso é verdadeiro, né? Dependendo do contato, poderia ser para eventos verdadeiro ou falso. Então, essa é a alternativa, a verdadeira. Depois ele diz: no primeiro degrau, o botão liga aciona a válvula e modifica o sentido do contador de decrescente através de um preset do contador. Então, a gente vê aí, ó, que esse botão ele não tá tendo preset no contador, né? Então, essa aí é a alternativa falsa. Já a próxima fala o seguinte: a cada transição de 1 para 0, o sensor 1 aciona o contador, aumentando em uma unidade o valor acumulado, passando de CS1. Então, a gente vê que não é quando ele, como é normal aberto, ele vai contar toda vez que for de 0 para 1 e não de 1 para 0, né? Então, essa alternativa está errada. Se a contagem atinge o valor pré-programado 50, que ele diz ali, ó, que é até 50, o bit bool 1.1764 vai para o nível lógico 0. E o contato associado a esse bit desliga a válvula através do reset da bobina. Então, isso é falso, né? Quando ele contar os 50, né, é que ele vai mudar os contatos do contador. E aí é que ele vai ligar a válvula, certo? Então, isso é falso. Logo, a alternativa correta é verdadeiro, falso, falso, falso. Certo, pessoal? A próxima é do ano de 2016, da FGV, para a vaga de professor de mecatrônica. Mostra um diagrama ladder, né, como vocês podem observar, e ele fala o seguinte: a respeito desse diagrama, considere as afirmativas a seguir. Aí a primeira fala o seguinte: se a entrada X1 não estiver acionada, a entrada Y1 também não estará acionada. Então, realmente isso é verdade, né? Porque se o X1 não for acionado, não tem como ele acionar o Y1, certo? Então, alternativa 1 é verdade. Alternativa 2 fala o seguinte: a saída Y2 não estará acionada se X3 estiver acionada. Já aí é falso, né? Porque ele tem dois caminhos.
pode ser pelo Y1 ou pelo X3. Então, e mesmo assim, quando o X3 estiver acionado, ele vai de normal fechado para normal aberto. Então, não teria como ligar o Y2. Então, logo é falso. O 3 fala o seguinte: para que Y2 esteja acionada, é necessário que X1 e X2 estejam acionados. Então, isso também é falso, né? Porque o Y2 ele pode ser ligados tanto pelo Y1 como pelo X3. Então, a alternativa correta é a letra A. A alternativa 1 apenas está correta. A próxima é do ano de 2018, da Petrobras, para a vaga de técnico de manutenção júnior de instrumentação. E ele fala o seguinte: o SCAN, em um CLP, no modo de execução, possui a seguinte sequência no tratamento da informação durante o sistema de operação. Então, a gente sabe que primeiro ele vai atualizar as entradas, então ficaria entre a D e a E. Depois, ele vai primeiro executar o programa, né? Então, já seria só a letra D, que já mataria as restantes. Então, ele executa o programa. Depois que ele executar o programa, ele atualiza as saídas e depois tem a realização do diagnóstico, se algo der errado. Então, logo a alternativa correta, a alternativa D. Essa questão é do ano de 2014, para a vaga de analista judiciário para a engenharia elétrica. E fala o seguinte: o controlador lógico programável é um equipamento eletromecânico que é baseado em um conjunto de sensores e atuadores adequados para o controle de plantas industriais. Então, vamos ver o restante. Ele disse aqui que é um controlador lógico, é um equipamento eletromecânico. Então, a gente sabe que o CLP somente ele não é eletromecânico, né? Mas vamos ver o restante. Então, o A já está errado. Letra B fala um equipamento eletrônico digital que é baseado em um conjunto de hardware e software adequado para o controle de processo. Então, a gente já sabe que essa alternativa é a correta, né, sobre o CLP. Mas vamos ver as demais. Um controlador, um computador eletrônico que é baseado em um conjunto de atuadores hidráulicos e software adequado para automação de edificações comerciais. Isso não tem nada a ver, né, com o CLP. Letra D fala que é um controle digital de processos industriais que é baseado em um conjunto de software firmware eletrônico. Então, a gente vê que não é verdade essa aí também, né? Que ele tem um software e o hardware, não o firmware. E a letra E fala que é um microcontrolador digital que é baseado no processamento automático de instruções de controle eletromecânicas adequadas para os mais diversos usos. Então, ele não é um controle de eletromecânicos, né? É um programa que ele vai fazer, ler e fazer o controle das entradas e saídas. E essas entradas e saídas podem ser eletromecânicas ou não, né? Como a gente viu. A próxima questão é do ano de 2009, para engenheiro mecatrônico, e fala assim: em sistemas automatizados complexos, é conveniente criar uma interface amigável a fim de facilitar o trabalho da equipe encarregada de sua operação. Essa interface eficiente e ergonômica é designada no mercado como Sistema Supervisório ou Interface Homem-Máquina, IHM. Com relação a esse sistema e a automação industriais, julgue os seguintes itens. Aí fala assim: a comunicação entre a IHM e o CLP, né, que é o controlador lógico programável, é feita por meio de sinais analógicos. Então, a gente sabe que é errado, né? Que não é só por sinais analógicos.
mas por sinais digitais, né? Mas também pode ter analógico entre HM e coisa, mas não necessariamente somente analógico. Essa questão é do ano de 2012 para analista judiciário, né, para engenharia eletrônica. Ele mostra aqui um diagrama, um trecho de um programa de ladder para o CLP e pede a expressão lógica que representa esse diagrama. Então, a gente vê aqui que tem o P barrado, né, que é um normal fechado, e R junto, né, então, o único que tem essa combinação já é o B, né, então a gente já mata os demais, mas vamos ver se o B está realmente correto. Mais, né, que é o O, que é outro caminho possível, é o Q, e o R barrado mais o T, né, ou o T, para acionar o S. Então, realmente, a alternativa B, a resposta correta para essa questão. Essa questão é do ano de 2015, para técnico de eletrotécnica, né, da Eletrobras, e fala o seguinte, que o controlador lógico programável, CLP, é um artigo amplamente difundido na automação industrial. A esse respeito, assinar a alternativa correta, né? Ele quer a correta. Então, na letra A, fala que ele não possui memória. E por isso, não precisa de conexão externa, então isso é falso. Letra B fala o seguinte, não possui funções de temporização, isso a gente sabe que é totalmente falso, né? Que tem temporizadoras no CLP. Letra C, funciona somente de maneira individual, então a gente sabe também que pode até associar vários CLPs, né? Então isso é falso. Possui as funções lógicas AND, OR, XOR, então isso é verdadeiro, né? Logo a letra D. Mas vamos ver a letra E também. Não são aceitas as entradas em formatos digital. Então, a gente sabe que isso é falso. Essa questão é do ano de 2018, é de analista de saneamento, né, para engenheiro eletricista. Então, ele mostra o diagrama de um controlador lógico e pergunta o que representa o elemento lógico digital, a figura correspondente acima. Então, a gente vê aqui que tem um diagrama O, né? E tem um deles está barrado, né? Então, logo a alternativa A, né? Que o maior descreve. Que as outras é AND, né? Se tivesse em série, aí poderia ser esse outro símbolo do B e C, dependendo da condição, né? Se for barrado ou não. E o outro é um OU também, né? A letra D, mas não tem nenhum barrado, né? Sempre quando é barrado, né? É essa bolinha aqui, né? Que tá dizendo que é barrado. Então, logo é a letra A. Essa questão é uma questão de 2012, da Transpetro, para engenheiro júnior de automação. E fala o seguinte, o controlador lógico programável, CLP, é definido como dispositivo capaz de armazenar instruções destinadas a sistemas automatizados. Então, ele pergunta, é uma característica do CLP, qual dessas alternativas? A letra A diz o seguinte, ser inadequado às funções de controle. Então, isso aí está totalmente falso, né, pessoal? Letra B, ele fala, possuir grande limitação na realização de cálculos. Então, ele não tem uma grande limitação, ele dá para fazer muitos cálculos nele, como a gente viu, né? Pode fazer soma, subtração, divisão, então tem vários blocos que podem ser utilizados dentro do CLP para fazer os cálculos. Letra C, possuir recursos para comunicação em rede. Então, isso é verdade, né? Ele possui recursos que permitem a comunicação em redes. Tanto é que o próximo assunto vai ser redes industriais. E letra D, não possuir unidade central de processamento. Isso é falso, né? E letra E, não ser recomendado na manipulação de dados. Isso é totalmente
Falso também. Logo, é a letra C, o gabarito correto. A próxima questão é do ano de 2018, da Transpecto para Engenheiro Júnior de Automação. E ele fala o seguinte: o programa de CLP, controlador lógico programável, é executado como parte de um processo repetitivo chamado ciclo de varredura. Não faz parte desse ciclo leitura das entradas, a gente sabe que faz parte. A execução do programa, você também sabe que faz parte. Ele está pedindo que não faz parte. E a letra C fala a execução do ciclo de inicialização. Então, o ciclo de varredura, essa aqui é a resposta, né? O ciclo de inicialização, ele só faz uma vez, que é no início do programa. Depois, o ciclo de varredura, ele já faz as outras partes, mas o ciclo do início não vai ser repetido novamente. Então, essa é a alternativa que não faz parte do ciclo de varredura. Os outros, letra D, atualização das saídas, sempre quando faz a varredura, vai atualizar a saída. E processamento das solicitações de comunicação também é feito a cada ciclo de varredura. Logo, a alternativa correta, que não faz parte do ciclo de varredura, é a letra C. Essa questão é de 2011, da Petrobras, para técnico de manutenção júnior, na área de instrumentação. Então, fala o seguinte: na figura acima, L é uma chave de acionamento momentâneo, né? Como se fosse de pulso. E P é uma chave de parada, né? Como se fosse a chave de emergência. E M1 é o motor elétrico. Então, um controlador lógico programável controla a ativação do motor que funciona. Então, se vocês observarem, tanto L como P, ele é normal fechado, né? Fisicamente. Apesar de eu estar usando os contatos abertos na lógica de programação. Então, tendo isso em mente, vamos analisar as alternativas. Somente se L é mantido pressionada, ou seja, se L é pressionado, ele vai ficar aberto, né? Então, ele não vai deixar passar corrente. Então, se está usando o normal aberto, né, não vai passar corrente e ele vai ficar aberto também, né, contato. E o P é desligado, ou seja, o P é desligado é não ser pressionado. Se ele não é pressionado, então ele mantém fechado, mas ainda tem esse outro contato, né, que é o 1002, né, que ele não fala aqui que esse 1002 é exatamente o botão de emergência. Então, se ele for pressionado, se ele é desligado, ele mantém o contato fechado, mas como antes o L é pressionado, então ele não está alimentando ainda, né? Que é depois que tem um contato de C lá embaixo. No B, então, logo a alternativa A é falsa, né? A letra B fala o seguinte: somente quando a chave L é energizada pela chave P. Então, a chave L é energizada pela chave P, então isso não é verdade, né? Logo, o B também é falso, porque ele quer saber para ativar o motor, né? Que é o motor é o 0032. Letra C fala: somente se L é mantida pressionada, mas quando acesa a ação de L, o motor para de funcionar. Então, se L é mantido pressionado, ele vai ficar aberto e não vai deixar passar corrente, né? Mesmo o contato sendo aberto, que ele é normal fechado, né? Geralmente. O estado físico dele é normal fechado. Então, se você aperta, ele vai abrir. Então, não é verdade. Letra D. Mesmo que L não seja mantida pressionada, mas somente se P estiver aberta. Então, se P estiver aberta, então ele está pressionado,
não vai passar a corrente. Letra E, mesmo que ela não seja mantida pressionada, pois a corrente ainda o alimenta, né? Que ele é normal fechado. Mas, se a chave P é acionada, o motor para de funcionar. Então, logo, a alternativa correta é a letra E. Porque, mesmo que ele não seja alimentado como ele é normal fechado, já vai manter a corrente fechada. E o P também, né? Que ele é normal fechado. Que é a corrente, a chave de parada. Então, tem a realimentação ali, ó, depois que eu energizo. Tem o contato de selo embaixo, mantendo o motor desligado. Mas caso eu pressione o botão de emergência, que ele é normal fechado, ele vai abrir e vai interromper a energização do motor, né? Então, por isso que o motor vai parar de funcionar. Por isso que a resposta correta é a letra E. Essa questão é do ano de 2017, é para engenheiro clínico, né? E fala o seguinte: as vantagens da utilização do controlador lógico programável CLP em aplicações industriais são inúmeras, e cada dia surgem novas, que resultam em maior economia, superando o custo do equipamento. Essa evolução oferece grande número de benefícios, e ele quer que assinale a alternativa incorreta. Então, é bem importante sempre estar em mente que é incorreta que ele quer. Então, na letra A, fala o seguinte: haverá maior produtividade e otimização de espaço nos locais que utilizarem CLP. Isso é verdade, né? Então, como ele quer incorreto, não é essa a alternativa. Letra B, haverá melhoria na qualidade do produto final e maior segurança para os operadores de CLP. Também é verdade, como ele quer incorreta, não é essa. Haverá alto MTBF, que é o tempo médio entre falhas, e baixo MTTR, que é tempo de máquina parada. Então, isso é verdade, né? Vai reduzir o tempo entre as falhas e vai ter um menor tempo de máquina parada, né? O alto tempo entre as falhas, ou seja, entre uma falha e outra vai demorar muito isso acontecer, e o tempo de máquina parada vai ser baixo, porque ela ficou mais funcionando do que parada por algum problema. Então, logo, isso também é verdadeiro. Letra D fala o seguinte: o CLP é de fácil manutenção e permite a reutilização do cabeamento. Então, isso também é verdade, né? Porque o CLP é de fácil manutenção e também pode ser reutilizado seu cabeamento. É verdade também. E a resposta, como a gente vê, é a letra E, né? Mas por quê? Porque a letra E é incorreta porque diz o seguinte: haverá um maior consumo de energia compensado pelo baixo custo de instalação do CLP. Então, isso não é verdade, né? Quando você instala um CLP, você vai gastar mais, né? Que o CLP também não é tão barato. E não vai ter vai aumentar, né, o consumo de energia, porque mais um equipamento instalado. Então, tudo isso vai impactar. Então, ele diz aqui que ele compensa pelo baixo custo da instalação do CLP. Então, isso é errado. Então, como ele quer incorreta, essa é a alternativa. Essa questão é do ano de 2012 para técnico de manutenção júnior de elétrica da Transprecto. Ele dá aqui o diagrama, né, e fala o seguinte: a figura acima mostra o diagrama de acionamento da bobina de um contactor. A mesma lógica de acionamento pode ser reproduzida por um CLP, né, controlador lógico programável, o qual pode ser programado utilizando a linguagem ladder. O diagrama ladder, que possui a mesma lógica do circuito da figura acima, Então, aqui, ele diz que o botão S0 é o normal fechado. Então, só a letra B, C e D que tem o S0 como normal fechado. Então, tem
S1 e K1 normal aberto em paralelo. Então, a única alternativa que descreve isso é a alternativa C. Logo, o gabarito dessa questão é a letra C. Essa questão é a última questão da revisão, né, do ano de 2010 e é da Inmetro, para pesquisador tecnologista em metrologia e qualidade, informática aplicada à metrologia. Então, cai essa questão sobre CLP e fala o seguinte: a figura acima mostra o diagrama ladder para um controlador lógico programável CLP genérico, que tem X0 até X6. E são entradas para a variável Y0, que é a saída. Essas variáveis podem assumir os valores lógicos verdadeiro e falso. A saída Y0 estará ativa, isso é, assumirá o valor lógico verdadeiro, sim. Então, vamos analisar. Se X0 for falso, ele vai continuar normal fechado. X1 verdadeiro, ele vai sair do fechado, vai ficar aberto. E o X2 verdadeiro. Então, ele vai ficar fechado, mas o X1 vai ficar aberto. Então, não vai energizar a saída. Então, logo é falso. Letra B, se X0 for verdadeiro, ele vai ficar aberto. X3 falso, ele fica fechado, mas o início já está aberto, né? Então, não vai ter energização. E X4 verdadeiro, ele vai sair normal fechado para normal aberto, então também não é correto. Na letra C, fala o seguinte: se 0 é falso, ou seja, ele continua normal fechado, X3 verdadeiro, ou seja, ele vai do normal aberto para o normal fechado, e X4 falso, ou seja, essa condição realmente vai energizar. Logo, é a alternativa correta. É a letra C. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, entre em contato comigo na plataforma AVA. Espero que essa revisão deu para relembrar, né, as coisas que a gente viu durante as aulas até agora. E para vocês verem que esse conhecimento é muito útil, tanto na vida de vocês no dia a dia, da função, como também em concurso, em outras áreas que vocês quiserem também aplicar esses conhecimentos. Então, até a próxima aula, pessoal. Espero que tenham gostado até aqui.